Estimados e estimadas, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse nosso canal. Obrigado por estarem aqui. Quem já está inscrito e nos acompanha ordinariamente, quem ainda não se inscreveu, é só se inscrever e assim a nossa conversa chegará a mais pessoas, poderá chegar mais longe. E é importante conversar, sempre é bom conversar. E hoje o nosso assunto é exatamente esse, a conversa, a possibilidade de trocar ideias, de parlamentar, e não apenas na sociedade, mas também na igreja. E tomo esse assunto porque agora, dia 31, estamos lembrando, mais uma vez, 31 de outubro, o dia da Reforma. 31 de outubro de 1517, o frei agostiniano Martinho Lutero, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, biblista, renomado, conhecido na região e em toda a Europa, afixou lá na porta da igreja do castelo as suas 95 teses. Era uma prática habitual de afixar o convite para uma discussão pública sobre os assuntos importantes. Eram as famosas questões disputate da Universidade da Idade Média. Um jeito bem popular, bem democrático de fazer teologia. E Martinho Lutero afixou as suas 95 teses, colocando-as à disputa pública, à discussão pública, e praticamente todas, a maioria das teses girava em torno à questão das indulgências. Mas não era apenas a questão do dinheiro. Por trás da questão das indulgências estava toda a problemática da teologia da graça, da salvação. E aí, claro, era uma discussão que tocava dois temas sensíveis, a salvação e o bolso. E aquilo virou uma fogueira e saiu logo da cidade de Wittenberg, se espalhou por toda a região e chegou a Roma. E quando a discussão explodiu, Martinho Lutero propôs um sínodo ou um concílio. Naquele tempo, as duas palavras eram equivalentes para discutir com toda a igreja essa problemática das indulgências e da graça da salvação que não vem pelas nossas obras, muito menos pelo dinheiro, ou ninguém tem controle, mas cabe unicamente a Deus. A proposta de um concílio, de um sínodo para Martinho, foi simpática a muita gente, porque era o jeito habitual de se resolver as questões na igreja. Mas uma série de interesses, políticos principalmente, e eclesiásticos, fizeram com que a proposta do sínodo não fosse acolhida e fosse postergada, e a decisão foi sendo feita mais na base da força do que na razão e na base do monopólio da palavra e não da conversa, da discussão. E o sínodo tardou, foi sendo postergado, e a consequência que tivemos foi a ruptura na igreja, dando origem a uma série de divisões no cristianismo no Ocidente. É um episódio muito dramático, uma verdadeira tragédia para a igreja, que não teria acontecido talvez se houvesse a disposição para dialogar, para conversar, para sentar-se ao redor da mesa e, numa atitude sinodal, conciliar, poder dirimir as questões que não eram claras naquele momento. Por que esse assunto é tão interessante? Porque 5 séculos depois, hoje, na Igreja Católica Romana, vivemos esse mesmo dilema. Como é do conhecimento de todos, o Papa Francisco convocou um sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, sobre a necessidade que temos na Igreja de conversar, de chegar a decisões por consenso entre todos, seguindo aquele velho adágio tradicional de que aquilo que diz respeito a todos deve ser decidido pela participação de todos. E iniciamos um processo sinodal. O Papa Francisco lançou agora no mês de outubro e convidou todos os católicos, todos os cristãos e até pessoas de outra religião ou que não têm expressão religiosa para participar dessa grande escuta do discernimento e das decisões. Isso já foi feito no Sínodo para a Amazônia, está sendo feito na Assembleia Eclesial para a América Latina e o Caribe, e agora a proposta é que se faça na dimensão universal da Igreja Católica Romana. Em alguns lugares já se começou decididamente a fazer isso. Há muita gente entusiasmada, querendo participar, querendo dar a sua palavra. Em muitas dioceses estão sendo feitos sinos diocesanos com todo um processo participativo. Outros
não tão entusiasmados com a proposta do Papa Francisco de escutar a todos, estão fazendo corpo mole, dizendo assim, vamos fazer de conta que a gente faz o sino, mas na verdade a gente não escuta todos, escuta só aqueles que a gente sabe que vão dizer aquilo que nós queremos que eles digam. Ou seja, é uma tentativa de boicotar docemente, suavemente, a proposta sinodal do Papa Francisco. E há alguns, poucos, na verdade, que são radicalmente contra, porque têm medo de perder os seus privilégios dentro da igreja, de perder a sua posição de poder. Como vai terminar esse sínodo? Esperamos que não termine como no processo do século XVI, porque, como dizia um filósofo do século XIX, a história, a primeira vez que acontece o fato, é uma tragédia. A segunda vez que o fato se repete pode se transformar em comédia ou em farsa. Esperamos que esse processo sinodal proposto pelo Papa Francisco não termine em farsa, mas seja realmente um momento de mudança, de transformação, de colocar a caminho a utopia de Jesus e do Papa Francisco, de uma igreja em que todos de fato sejam considerados como membros de pleno direito e de pleno dever. Vamos acompanhando, vamos participando nesse processo sinodal, esperando que de fato tenhamos uma reforma em toda a igreja para que ela seja mais fiel ou cada vez mais fiel ao desejo de Deus expresso na ação de Jesus e no sopro do Espírito Santo. Um abraço a cada uma, obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Você pode se inscrever nesse canal e assim continuamos dialogando. Que a paz e o bem esteja com todos vocês.